Esta é a nossa escola, escola dominical. Esta é a nossa escola, uma escola sem igual. Uma escola sem igual, que faz bem a toda a gente. Quem não vem a essa escola, com certeza está doente. Com certeza está doente, ou estava trabalhando. Quem trabalha no domingo, o Senhor está roubando. O Senhor está roubando, o que chega atrasado, o seu nome fica ausente. Ele fica envergonhado, ele fica envergonhado por não saber a lição. Professor faz a pergunta, ele diz eu não sei não. Ele diz eu não sei não. Professor vai ensinar, ele senta no seu banco e começa a cochilar. E começa a cochilar, e não ouve o relatório. Com certeza ele pensa que essa escola é um dormitório. Vamos, pois, meus irmãos, viver como bons cristãos, combater a negligência e plantar consagração. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa quinta lição deste quarto trimestre de 2021, dentro do Evangelho de Mateus, Jesus, o nosso Messias e Rei. A nossa quinta lição tem como assunto a chamada para a obra, baseada em Mateus, capítulos 10 e 11. Nossa leitura bíblica está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 1 a 15. A verdade prática nos fala: o Senhor chama trabalhadores para sua obra e lhes dá autoridade, conhecimento e refrigério para suportar o trabalho e as cargas do caminho. A nossa verdade prática está em Mateus capítulo 10, versículo 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Os hinos da harpa sugeridos são os de número 127 e 132. Muito bem, na introdução nos menciona que Jesus ele já tinha chamado um grupo de pelo menos 5 dos seus discípulos: André, Pedro, Tiago e João e Mateus. Veja que os 4 primeiros estavam trabalhando como pescadores junto ao mar da Galileia. Mateus também estava trabalhando como cobrador de impostos ou publicano. Então, o que aprendemos com isso? Que se queremos realmente ser chamados por Deus para o seu trabalho, a primeira coisa que nós precisamos estar é ocupados em alguma coisa. É como o velho sermão, como o velho dito no meio evangélico: Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus, ele ocupa aqueles que já estão ocupados, ele não chama os desocupados, ele chama os que já estão ocupados. Então, se queremos realmente ser chamados para o trabalho divino, nós precisamos também nos ocupar com algum trabalho produtivo, não necessariamente um trabalho religioso. Mesmo o trabalho secular também já é algo que Deus pode utilizar para a sua obra. Então falaremos nessa lição sobre a escolha dos 12 apóstolos. Jesus alertou que a seara, ou seja, o campo de trabalho, é grande e são poucos os trabalhadores, sendo necessário que a igreja ore para que Deus envie trabalhadores. Alguém pode dizer: mas hoje já existem tantos crentes, existem milhões e milhões de crentes, só que muitos não trabalham, muitos não fazem a obra de Deus, são meros espectadores. Então Deus quer pessoas que realmente coloquem a mão no arado para trabalhar, arregassem as mangas e comecem a fazer a obra de Deus. Os assuntos exclusivos de Mateus, nesse caso, são as admoestações, estímulos, dificuldades e recompensas, e o chamado de Cristo: vinde a mim. O primeiro tópico nos fala sobre o chamado. Em Mateus capítulo 10, versículos 1 a 8, Jesus chama os seus discípulos. É interessante destacar que antes de fazer essa chamada, Jesus ele passa a noite em oração no monte. Ele estava falando com o Pai Celestial, pedindo orientação e sabedoria para a escolha dos seus 12 discípulos. E ao amanhecer o dia, ele desce o monte e do meio da multidão que o seguia, ele chama, ele destaca os 12 discípulos. Deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para expulsar os demônios, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Deu-lhes aqui autoridade. Jesus recruta estes primeiros discípulos e fala que eles seriam
pescadores de homens. Assim acontece com Pedro, Tiago, João e André. O discípulo é aquele que é seguidor de Cristo, portanto deve agir para que as relações humanas sejam prazerosas espiritualmente e para iluminar o mundo, a fim de que as trevas, o pecado desapareçam. Do contrário, não servirá para nada. Veja, portanto, que em Mateus capítulo 8, Jesus colocou à prova aqueles que o estavam seguindo. Afinal, muitos, ao verem a fama de Jesus, disseram: nós queremos te seguir, mestre. Mas Jesus, ele coloca alguns testes, algumas provas, justamente para afastar aqueles que estavam ali querendo ser seus discípulos apenas por um interesse próprio, por uma curiosidade, ou como nós diríamos hoje em dia, por uma modinha, porque era bonito, porque parecia bom. Então Jesus começa a eliminar essas pessoas. Assim também Jesus faz nos dias de hoje. Muitos querem seguir a Cristo e ao seu evangelho, às vezes por um interesse não sincero. E Deus coloca, digamos assim, obstáculos, provas, para que essas pessoas sejam afastadas do santo ministério, porque realmente elas não serão bons discípulos. Então, Deus nos põe à prova justamente para que saibamos se a nossa escolha em segui-lo é sincera ou não. Depois de definir os princípios de vida nos quais eles deveriam se basear e de demonstrar ele mesmo o seu poder, realizando os milagres característicos de seu reino, o Senhor afirmou que a seara é grande, são poucos os trabalhadores. A obra de Deus, no caso o reino dos céus, precisa de trabalhadores. Então, nós temos que ser muito mais do que membros de uma igreja, muito mais do que visitantes de uma igreja. Nós temos que ser trabalhadores para a obra. A seguir, Jesus escolhe entre os seus discípulos 12 para o trabalho de apóstolo. Hoje, apóstolo, em muitas igrejas evangélicas, é um título eclesiástico, mas o que significa a palavra apóstolo? Significa literalmente enviado, algo como missionário. E Jesus profere o seu segundo grande discurso. O primeiro, lembrando, foi justamente sobre o Sermão da Montanha, sobre os princípios do reino de Deus. E quais os critérios que Jesus utiliza para a escolha? Os nomes dos discípulos, aqui em Mateus 10, versículos 2 a 4, Simão Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão. Destaca-se que esse Tiago, que é mencionado aqui, não é o mesmo Tiago que escreveu a carta a Tiago que tem no Novo Testamento. Então nós observamos nesse caso que também não é o mesmo Tiago que era o líder da igreja em Jerusalém, em Atos capítulo 15. Ali é outro Tiago, um dos irmãos de Jesus por parte de pai. Temos ainda Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, também chamado de Levi, o publicano, ou seja, o cobrador de impostos. Outro Tiago aqui, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Lembrando que os zelotes, eles eram um grupo político-religioso, algo que próximo de um grupo terrorista nos dias de hoje. Era como se fosse uma milícia armada, cujo intento era expulsar os romanos da terra de Israel. Então veja que até entre os zelotes nós vemos pessoas que se achegaram a Jesus e foram chamadas para ser seus apóstolos. Isso, claro, às vezes trouxe consequências, conclusões erradas. Por exemplo, já houve quem defendesse que Jesus era um zelote, simplesmente pelo fato de ele ter um dos seus discípulos como zelote. Absurdo. Os zelotes, eles pregavam a violência como forma de conseguir o seu objetivo político-religioso, coisa que Jesus nunca fez. Mateus menciona apenas os 12, mas havia, claro, muitos mais discípulos, como os 70 mencionados por Lucas. Então, é como se os 12 fossem um círculo mais chegado, mais íntimo, e os 70 fossem um grupo maior. Veja, então, que nós aprendemos que existem vários níveis de discipulado, vários níveis de apostolado. Existem aqueles que estão ali mais próximos, mais íntimos de Cristo, e outros que estão mais afastados, digamos assim. Mas todos têm o seu lugar no reino de Deus, se e quiserem. Isso depende da pessoa atender o chamado, atender a vocação de Deus. Ao que parece, Mateus estava voltado a mostrar a passagem da antiga para a nova aliança. Por quê? Na antiga aliança, nós temos as 12 tribos, que vieram dos 12 patriarcas, os 12 filhos de Jacó. E agora ele começa a nova aliança com 12 apóstolos para a igreja. Então nós observamos que esse 12 mais 12
ele vai reaparecer onde? No Apocalipse, no capítulo 4, onde nós observamos os 24 anciãos ali em volta do trono de Deus, representando tanto a antiga quanto a nova aliança, totalizando a igreja. Portanto, o conjunto dos apóstolos terá grande relevância na eternidade. A autoridade que foi dada a eles: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai os leprosos, expulsem demônios. Todos esses verbos estão no imperativo, é uma ordem. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos ou curem os doentes, expulsem demônios. Veja que esses 4 elementos representam a maioria dos milagres que Jesus realizou. Ele era conhecido por curar as pessoas doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, lembrando que a lepra naquela época era uma doença mortal, não tinha cura. Expulsem os demônios. Veja que na época de Jesus, ao que tudo indica, a atividade maligna estava mais forte do que nunca. No Antigo Testamento, nós não vemos muitos relatos, praticamente nenhum, bem poucos, de espíritos malignos atormentando as pessoas. Uma das raras exceções é o caso de Saul, que tinha um espírito maligno que o dominava, que muitas vezes o fazia ficar possesso, e a harpa de Davi o acalmava. Mas, fora esse caso, nós não temos praticamente nenhum no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, nós vemos uma grande quantidade de pessoas endemoniadas. Jesus, então, ele se torna famoso, entre outros motivos, por libertar essas pessoas. O que nós observamos? A atividade maligna, com o passar do tempo, ela vai ficando mais e mais intensa. E nos dias que vivemos hoje, no século XXI, a atividade maligna, a possessão demoníaca, a opressão maligna está muito mais intensa do que há 2000 anos atrás, na época de Jesus. Portanto, a ordem de Cristo permanece atual. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, ou seja, vão curar as pessoas que estão com doenças terminais, doenças mortais, doenças que não têm cura. Hoje nós temos várias doenças sem cura, vários tipos de câncer, vários tipos de superbactérias que a medicina não tem cura. Então, para esses, Jesus nos ordena, ele está nos dando a tarefa, a autoridade de fazer tudo isso no seu nome. Ao chamar os 12 apóstolos, Jesus está demonstrando, de uma forma agora prática, o poder que ele já tinha demonstrado a eles antes, nos capítulos 8 e 9. Jesus iniciou seu ministério curando doentes, expulsando os demônios, mas até então era só ele que fazia isso. Agora ele dá autoridade para essas pessoas fazerem o mesmo que ele fazia, para realizar toda sorte de milagres. Jesus também chama outros 70 e lhes dá essa mesma autoridade. Encontramos isso em Lucas 10, versículo 9. Na sequência da chamada, Jesus os envia para o campo missionário. Mas, claro, Deus, ele conhece nossas limitações. Então, qual era o campo missionário desses 12? Era o mundo inteiro? Não. Veja que o ministério de Jesus ele ficou principalmente nas regiões de Galileia, Samaria e Judéia. Essas 3 regiões próximas ali de Israel. E para onde Jesus os envia? Principalmente para a Judéia, que era onde a grande maioria da população era israelita. Nas outras regiões, Samaria, principalmente havia os samaritanos, que eram uma mistura de gente de outras nações. Galileia, a mesma coisa. Então, por que Jesus, digamos assim, limita o campo de atuação dos discípulos? Porque ele sabia que devia ir num passo a passo, numa sequência. Ele não lhes deu uma tarefa maior do que eles poderiam realizar. Então, eles ainda não os envia. Vão por todo mundo pregar o evangelho. Isso aconteceria mais tarde. Mas, naquele momento, a autoridade que Jesus lhe deu era justamente sobre uma região limitada. Onde é essa região? Vejam aqui no segundo tópico, as instruções. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios. O que quer dizer isso? Não vão ainda pelos confins da terra. Não saiam dos limites de Israel. Nem entreis em cidade de samaritanos, ou seja, a região de Samaria ainda não vão lá. Então, basicamente, onde os discípulos começaram essa missão? Na Judéia.
Deus, ele conhece as nossas limitações. Quando ele nos envia a fazer uma obra, ele nos envia dentro daquilo que podemos realizar. E às vezes nós ficamos como que frustrados. Deus, eu queria fazer mais para a tua obra. Eu queria ir mais além. Eu queria um alcance maior. E parece que nada dá certo para a gente realizar isso. Parece que Deus nos colocou ali dentro de um quadradinho e a gente não consegue sair dele. Por que isso acontece? Porque Deus conhece as nossas limitações. Ele sabe que nós ainda não estamos preparados para sair daquele quadradinho. Ele sabe que nós ainda precisamos aprender algumas coisas. Mas a partir do momento que ele ver que estamos prontos, os limites vão se ampliar. Nós vamos ter um campo de trabalho maior, sem que precisemos fazer nada para isso. Simplesmente as portas vão se abrir. Então, você que está nos ouvindo, e talvez esteja frustrado, porque você queria fazer algo mais para Deus, e nada dá certo. As portas se fecham, você quer um trabalho maior, e nada dá certo para que isso aconteça. Tenha paciência. Continue fazendo a obra de Deus onde você está, do jeito que você está. E no momento certo, você irá até os confins da terra. Então, essas instruções eram para que os discípulos fossem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, basicamente, Deus estava os enviando à Judéia. Jesus nos ensina hoje a buscar nele a orientação para as missões, o trabalho missionário local, nacional e internacional. Onde, quando, quem e como fazer. E isso é uma orientação que nós precisamos muito buscar em Cristo Jesus. Fazer missões é uma tarefa muito difícil, porque ela depende de uma série de fatores e conjunturas. Não basta apenas capacitar o missionário e enviar ao campo missionário. Não basta só isso. De que adianta o missionário estar pronto, todo o material estar pronto, mas o local para onde queremos mandar simplesmente fecha as portas à entrada de missionários. E agora? O que fazer? Então precisamos da orientação de Deus sobre como preparar, a quem preparar, para onde preparar e em que momento. A igreja precisa dessa orientação que é dada por Deus através do seu Espírito Santo. Um detalhe interessante. Um versículo que é muito repetido: de graça recebestes, de graça dai. Às vezes as pessoas interpretam erroneamente esse texto, dizendo as igrejas não deviam pedir dinheiro, as igrejas não deviam ter recursos financeiros, elas deviam simplesmente pregar o evangelho. Essa é uma forma muito simplória de ver esta ordem de Jesus. Aqui Jesus está falando o seguinte: o evangelho deve ser praticado com simplicidade, não para ostentação. É esse o princípio que Jesus está nos ensinando. Ele não está desmonetizando, melhor dizendo, o trabalho cristão. Até porque, para qualquer trabalho evangelístico, eclesiástico, religioso, nós precisaremos de recursos financeiros. Isso é óbvio. O dinheiro não vai cair do céu, não vai aparecer na nossa conta. Então, é necessário recurso financeiro. O que Jesus está proibindo é a ostentação, utilizar o evangelho como meio de ganho, de lucro. É isso que ele está proibindo. Observe também um outro detalhe. Aqui, Jesus está enviando seus discípulos a uma região amigável, amistosa, hospitaleira, conhecida, ou seja, a própria região da Judéia, as cidades de Israel. As cidades onde havia majoritariamente israelitas, judeus. Ou seja, eles teriam uma aceitação melhor do que se fossem em cidades estrangeiras. Aqui Jesus também vai dar várias diretrizes sobre eles, sobre a questão da hospedagem. Não fazer exigências, se adequar ao que for ofertado, permanecendo naquela localidade com a mesma pessoa que recebe o enviado, abençoando aquele que o acolhe. Ou seja, não andem de casa em casa. Não andem de casa em casa. Vocês vão se expor. Vocês vão ficar com a fama de que estão procurando apenas interesse próprio, proveito próprio. Então, ele limita dessa forma a ação aos seus discípulos. Mas observe que ele também lhes dá alertas. Eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sejam prudentes como as serpentes. Geralmente a serpente é o símbolo do mal. Mas aqui ele está usando uma qualidade positiva da serpente. Qual é? A prudência. E simples como as pombas. Simples no sentido de quê? De ser simples. Não no sentido de ser simplório.
Vamos prestar bem atenção. Simples é uma coisa, simplório é outra coisa. Simples no sentido de não querer coisas exageradas, coisas muito, digamos assim, luxuosas, coisas que vão acabar trazendo aquela pecha de ostentação. É isso que ele está combatendo. Então Jesus lhes preveniu, mas deixou claro: vocês vão para um meio hostil. Haverá perseguição, traições, pessoas que não vão suportar a obra. E isso continua até hoje. Nós vivemos num ambiente hostil. Nós vivemos num campo de batalha. O mundo que nos cerca, ele é hostil ao Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo, ele prega o arrependimento, a renúncia. E o mundo que nos ouve, ele quer o Evangelho somente pelo amor. Nós queremos um evangelho de amor que faça as pessoas amarem o próximo, mas amar o próximo a ponto de tolerar o pecado do próximo. Só que o evangelho não é isso. O evangelho, ele desnuda, ele desmascara o pecado e isso desagrada ao mundo. Portanto, nós vivemos no meio de lobos. Essa é uma consciência que todo cristão precisa ter. Jesus, porém, também lhes deu promessas, estímulos. O Espírito Santo lhes daria a palavra para que eles dissessem o que teriam que trazer, o que teriam que dizer. A perseverança diante da tribulação lhes traria salvação, e, se necessário, deveriam partir para outra localidade mais receptiva. É interessante que Jesus menciona que eles não terminariam de percorrer as cidades de Israel sem que viesse o Filho do Homem. Isso tem um duplo significado, porque o país Israel em si, ele é pequeno, ele é praticamente do tamanho do estado de Sergipe, que é um dos menores, talvez o menor estado do Brasil. Mas, quando nós observamos o povo israelita hoje, são cerca de 14 milhões de pessoas que estão espalhadas por todo o mundo. Então, cidades de Israel também pode significar cidades onde haja israelitas. E aí nós vamos ter um alcance muito maior do que apenas o território de Israel que fica lá no Oriente. Aí nós vamos ter um alcance mundial. Porque é muito difícil você encontrar uma cidade, um território, que não tenha pelo menos uma família israelita, um israelita. Muitos, inclusive, ocultam a sua descendência israelita, até por uma questão de preservação da sua integridade física, mas as cidades dos filhos de Israel, na verdade, se estendem pelo mundo inteiro. Então, Jesus está dizendo que a duração dessa missão não terminaria naquela época, mas se estenderia até o dia da sua volta. Jesus também fala dos estímulos e dificuldades. E Mateus traz ensinamentos não encontrados nos demais evangelhos. Por exemplo, o discípulo chamado não deve pretender superar o mestre, mas ser como ele. O nosso ideal, o nosso modelo maior é Jesus. Não devemos temer o homem, nem as potestades, mas temer e confiar no Senhor, que tem contados até mesmo os fios de cabelo dos seus discípulos. Ou seja, é a maneira de Deus falar: eu tenho tudo sob controle. Jesus cuida dos seus, que devem agir confessando publicamente para que ele continue intercedendo em seu favor diante do Pai. O discípulo chamado deve amar a Deus mais do que qualquer outra pessoa. Então, devemos amar nossa família, nossos amigos, nossos entes queridos, mas, em primeiro lugar, amar a Deus através de Cristo Jesus. Então, parece palavras muito bonitas, mas que, na verdade, trazem uma grande responsabilidade sobre todos nós. É interessante também destacar que nessas instruções que os discípulos receberam, eles estavam basicamente ali, como eu já mencionei, no território amigável, hospitaleiro israelita. Eles não estavam em nações bárbaras, em regiões do Império Romano que estavam fora dos limites do povo israelita. Mas observe, então, que isso vai mudar lá na frente. Mais adiante, se eu não me engano, no Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus ele pergunta aos seus discípulos: quando eu enviei vocês daquela maneira despojada, faltou alguma coisa? Não, não, responderam eles. Tivemos tudo o que foi necessário, porque eles, como israelitas, eram recebidos de forma amigável pelos demais israelitas. A hospitalidade judaica oriental daquela época era um padrão. Você acolher o peregrino, aquela pessoa que estava de passagem. Então, por esse motivo, os discípulos de Jesus não tiveram falta de nada. Porém, a coisa muda dali para frente. Jesus, porém, fala para os seus discípulos: quem, então, pegue a sua capa, pegue a sua bolsa, seu alforge, ou seja, todo o equipamento que você precisa para viajar. E quem não tiver espada,
venda a sua capa e compre uma espada. Alguns entendem isso daí como estejam preparados para se defender. Por que essa mudança? Porque agora eles não estavam mais nos limites de Israel. Agora eles eram enviados ao mundo todo. Então eles iriam encarar situações difíceis, eles iriam sair daquela zona de conforto, para usar uma palavra bem atual. Eles precisariam se defender dos seus adversários. Nem todas as regiões seriam amistosas, haveria regiões hostis. Eles precisariam ter o seu sustento próprio. Então Jesus lhes ordena: quem tiver bolsa, leve a sua bolsa. Bolsa aqui no sentido de levar o seu recurso financeiro, o seu dinheiro, para poder se manter. Então observe que isso vai mais lá na frente ter essa mudança, ter esse diferencial. A nossa lição não menciona, mas achamos interessante mencionar esta parte. Para quê? Para destacar que esta regra de graça recebestes, de graça dai, ela se refere aos dons espirituais que Deus de graça nos concede. Ela não significa o cristão, o trabalho cristão tem que ser desmonetizado. Não pode ter recurso financeiro, não pode ter dinheiro nenhum. Tem que ser tudo 0800. Como se água, luz, aluguel de um salão de oração, como se essas coisas fossem gratuitas, como se caíssem do céu. Os que defendem isso, na verdade, é uma falsa piedade, e nós devemos estar muito atentos quanto a esse tipo de postura. O trabalho de Deus para ir adiante, ele precisa sim de recursos financeiros bem doados pelos corações que querem colaborar e bem administrados por aqueles que os recebem. Não basta receber e gastar de qualquer maneira, nada disso. Tem que ser bem administrado. Então, aquele que administra os recursos que são trazidos pelos fiéis deve administrar bem, sabendo que irá prestar contas a Deus, aqui e na eternidade também. Prosseguindo aqui para o nosso segundo tópico, o item 3, Jesus promete: quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, ou seja, a um dos seus discípulos, a um dos seus seguidores, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão, a sua recompensa. Então esse tema, ele aparece somente em Mateus. Aquele que se dedica ao Senhor aqui na terra acha a verdadeira vida, pois as recompensas virão tanto para os trabalhadores, os enviados, como para os que os ajudam. Receber, então, os discípulos de Jesus é como acolher a Cristo. Mesmo um copo de água dado a um discípulo de Cristo enseja recompensa. O que nós aprendemos com isso? Todo e qualquer esforço em favor do reino será recompensado. Ou, como eu sempre gosto de dizer, Deus não vai ficar devendo nada para ninguém. Tudo que fizermos para o seu reino e para ele, seja positivo, seja negativo, receberá a justa recompensa na hora certa. O terceiro e último tópico nos fala: vinde a mim, cansados e oprimidos. Jesus começa o capítulo 11 destacando também as cidades onde ele pregou, onde operou grandes milagres. Corazim, Betsaida, Cafarnaum, também outra cidade como essas. E ele destaca que se esses milagres tivessem sido realizados nas cidades pagãs de Tiro e Sidom, elas teriam se arrependido. Então veja que são locais ali da região da Galileia onde Jesus operou muitos milagres, muitos prodígios, e mesmo assim aquelas pessoas não se arrependeram. O que aprendemos com isso? Aprendemos que há pessoas que são resistentes ao evangelho, que convivem com a pregação do evangelho, com milagres, e que mesmo assim são endurecidas para o evangelho. Já outros são tão sensíveis ao evangelho que mesmo sem verem grandes milagres, grandes prodígios, só pela pregação se convertem e frutificam e permanecem na fé. Então veja que essas cidades impenitentes, elas são o exemplo do que acontece com muitas pessoas, com muitas vidas que deixam de lado o evangelho genuíno e acabam sendo tragadas pelo pecado. Jesus assinalou que essas pessoas não deram a atenção devida ao anúncio de João. Que João ele está falando? João Batista. João Batista tinha pregado o arrependimento. Interessante que João Batista pregava o arrependimento, mas não realizou sinais e maravilhas. Enquanto que Jesus é que ele vem trazendo esses sinais e maravilhas para confirmar que ele era a pessoa a quem eles podiam se dirigir, se arrepender,
de forma sincera para serem salvos. O Senhor Jesus reclamou de não ter havido uma conversão coletiva diante de todos os milagres realizados. O que seria uma conversão coletiva? Um exemplo de conversão coletiva que nós encontramos, a cidade de Nínive, onde Jonas pregou. A cidade inteira se converteu. O rei da cidade se vestiu de pano de saco e desceu ao pó, pedindo perdão pelos pecados cometidos, e assim toda a cidade. Então, veja que com a pregação de Jonas, que não realizou milagres e prodígios, eles se converteram. E com a pregação de Jesus, que realizou milagres e prodígios genuínos, eles não se converteram. Isso mostra que, mesmo diante de tantos milagres, há pessoas que não se convertem. Elas podem ver a cura divina, a libertação de espíritos maus e outras maravilhas e sinais, e mesmo assim não se convertem. Existem pessoas assim, infelizmente. E agora nós vemos isso aqui nas cidades de Corazim e Betsaida. Nós vemos aqui também sobre a questão de revelar aos pequeninos. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Quando se fala em pequeninos, geralmente nós pensamos em crianças, mas aqui o significado é outro. Aqui, os pequeninos são as pessoas comuns, as pessoas que não são bem vistas pelos grandes, pelas elites desta terra. Os pequeninos que são como uma enorme massa que muitas vezes os grandes, as autoridades, os líderes, veem apenas como servos, escravos. Então Jesus está dizendo que estas coisas, esses ensinos, foram escondidos, foram ocultos dos sábios e entendidos e reveladas àquelas multidões que pareciam tão simples, tão pequenas em termos sociais, em termos espirituais, pessoas muitas vezes sem instrução nenhuma, mas que elas abriram o coração para receber as mensagens que Jesus trouxe. Então, assim também é hoje. Os sábios que não se tornem humildes não terão a verdadeira sabedoria, porque vem de Deus, e permanecerão apenas a ter conhecimento das coisas da terra, não lhes sendo reveladas as celestiais. O orgulho intelectual não permite que o evangelho chegue ao coração de determinadas pessoas, impedindo que conheçam a Cristo. Veja bem, não significa que para chegar a Cristo nós temos que abrir mão do estudo secular. Não é isso. A instrução formal que nós aprendemos nos livros, nas universidades, nas escolas, não estamos dizendo que para seguir a Cristo temos que abrir mão disso, temos que considerar isso como nada. Não, isso também tem o seu valor. Os conhecimentos pedagógicos, didáticos, técnicos, acadêmicos, eles podem sim ser usados para o reino de Deus e devem. Acontece que algumas pessoas, pelo grau de estudo, de conhecimento, acabam tratando o evangelho como apenas mais uma doutrina. Elas não se convencem que são pecadores e que precisam se converter a Cristo. Elas não conseguem, porque se acham já muito sábias, muito inteligentes. Então veja só que é diferente de você ter um conhecimento teológico, você já ser convertido, ter um conhecimento teológico e submeter esse conhecimento teológico, acadêmico, secular ao evangelho de Cristo. Usar isso para o reino de Deus. Esse é o correto. Mas algumas pessoas não fazem assim. Por causa dos seus conhecimentos, isso funciona como uma parede para que elas não cheguem a Deus. É isso que devemos evitar que aconteça com as nossas vidas. E o chamado de Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então veja que esta promessa de Jesus era como um refrigério sobre as multidões que o estavam ouvindo. Aqueles que são enviados também desfrutam da promessa de ser aliviados de seu cansaço e das suas cargas na obra do Senhor. Aqui não estamos falando do cansaço físico, que esse sempre virá, mas do cansaço espiritual, do cansaço psicológico, digamos assim, do cansaço da vida. Existem pessoas que tiram a sua vida porque cansaram de viver, não tem mais uma razão para viver. Então Cristo promete que esse fardo, ele vai nos aliviar, ele vai nos ajudar a carregar. E interessante que ele também destaca que toda inimizade, rejeição, insucesso, excesso de responsabilidades, todas estas coisas devem ser levadas a Cristo, porque ele dará descanso.
Isso é o que mais tarde o apóstolo Pedro escreveria, lançando sobre ele, sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É como se Deus nos dissesse: pegue todo o teu peso, todo o seu fardo de vida e pode jogar no meu peito, pode jogar nas minhas costas. Eu aguento, eu vou te ajudar a carregar. É isso que ele está nos dizendo. O enviado por Cristo, que por ele foi redimido e escolhido dentre uma multidão de pessoas, deve tomar sobre si o jugo do Senhor. Que aqui não é julgo com L, de julgar. Aqui é jugo. O jugo é o que hoje nós chamamos em alguns lugares do nosso país como uma canga. Aquela peça de madeira que é colocada no pescoço do boi, do jumento, do animal de tração, para que ele puxe a carroça, o arado, o veículo. É isso que Jesus está falando. Na verdade, literalmente, o versículo 29 significa: assumam o lugar de vocês junto a mim na canga. Tomai sobre vós o meu jugo, quer dizer isso. É como se Jesus fosse um dos animais que está ali com o pescoço naquela peça de madeira, na canga, e tivesse um lugar vago. Então ele está nos chamando: venha e assuma o seu lugar aqui no meu lado. Você vai puxar esse veículo junto comigo. Eu vou dirigindo, eu vou orientando o caminho e você vai me ajudando a levar também. Então isso daqui é o que na teologia, na soteriologia, nós chamamos de sinergismo. Nós agindo em cooperação com Deus. Isso é maravilhoso, porque dá oportunidade ao ser humano de tomar parte no empreendimento de Deus. Deus poderia fazer tudo sozinho, mas ele diz: eu vou dar oportunidade de você também fazer alguma coisa no meu reino. Eu começo e você vai me ajudar a continuar. Então é isso que significa este versículo. É como se Jesus fosse um animal de tração e nós fôssemos outro. Ele está nos chamando: venha, tome o seu lugar aqui junto a mim, coloca o pescoço aqui na canga, na peça de madeira, no jugo, e vamos lá carregar esse arado. É isso que ele está nos chamando para fazer. A pregação dos enviados deve ser bem clara e traz consequências positivas para os que recebem. Destaca ainda o nosso comentarista que o jugo de Jesus é suave. Tudo que ele encarrega o homem fazer é leve, já que ele nos alivia dos fardos e nos dá condições de carregá-los ajudados por ele. Então ele não coloca sobre nós a canga apenas e diz: vai, puxa. Não, ele está junto conosco nos ajudando a puxar. Este alívio é que ele promete nos trazer. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Não importa como estejam os que vêm, cansados, sobrecarregados, infelizes e feridos. E é desse jeito que muitas pessoas que se chegam a Cristo estão. Aquele que se entrega ao Senhor Jesus aprende dele, passa a compreender o que é e como ser manso e humilde de coração. Talvez esta seja uma das qualidades que mais os cristãos, as pessoas precisam hoje em dia: a mansidão. Nós temos muita gente braba, muita gente pavio curto, muita gente irada, mas poucos mansos. E a mansidão é tão necessária que ela vai aparecer lá na frente no Novo Testamento como um dos frutos também espirituais. Aplicação pessoal. O Senhor nos chama para vivermos junto a Ele, seguindo, andando conforme a sua palavra e fazendo a obra que nos confiou com autoridade. Essa mesma palavra autoridade, Jesus usa mais adiante quando ele, após ressuscitar, se apresenta aos discípulos e declara: todo poder me é dado no céu e na terra. A palavra que nós traduzimos por poder em algumas Bíblias é autoridade. É essa autoridade. Por isso que algumas Bíblias traduzem: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, ele nos concede também esta autoridade. Nós somos como que comissionados, delegados de autoridade vinda de Deus. Aqueles que assim fizerem encontrarão alívio para a sua alma. E a autoridade que ele nos dá qual é? Para pregar o evangelho, para curar os enfermos, para realizar sinais, milagres, prodígios no nome dele. O poder não é nosso, mas o poder flui através de nós para aqueles que estão ao nosso redor. Que promessa maravilhosa! Que privilégio que Deus nos concede de, junto a Ele, nós puxarmos a carga.
nós levarmos a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho a todos os corações. Esse, portanto, é um breve resumo da nossa lição e na sua escola dominical você com certeza vai aprender muito mais. Visite também a nossa página palavravivaefiel.blogspot.com, onde você poderá baixar gratuitamente essa e muitas outras lições da Escola Bíblica Dominical para abençoar a sua vida. Este, portanto, é o resumo da nossa quinta lição, Mateus 10 e 11, a chamada para a obra. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus e que vocês possam sempre continuar a ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não deixe de comparecer na sua escola bíblica dominical mais próxima da sua casa, conforme a sua preferência, e leve mais um também para a escola dominical. Deus abençoe a todos. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.